Estamos aqui outra vez, novamente, mais uma vez. Bem-vindos todos e todas. Você está no Mobcast Follow-Up. Lembrando que Follow-Up é bate-papo que acrescenta, que gera proximidade, tem a ver com continuidade, com acompanhamento. E o nosso desejo é não deixar esfriar o que foi aquecido em algum momento, no nosso caso, no Encontro de Líderes Mob Online 2020, ou Encontro de Líderes com o tema Líderes que o Momento Exige. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, minha primeira pergunta é para você que não participou desse encontro que eu acabo de citar, o Encontro de Líderes Mob Online, que tem também aqui na descrição, se você deseja saber um pouco mais, mergulhar um pouco mais esse tema líderes que o momento exige. A pergunta, vamos lá, a pergunta que eu tenho para você é, você conhece alguém que é um under 30, britanicamente falando, um under 30 da Forbes, significa abaixo de 30, é uma lista de pessoas com menos de 30 anos, de maior destaque, os mais brilhantes empreendedores, criadores que revolucionam os negócios, transformam o mundo. Deu para entender? Eu conheço um e ele está aqui para conversar com a gente. Curitibano, cofundador da Escola Conquer, uma das mais inovadoras escolas de negócios do Brasil. A Conquer, que já acelerou o crescimento profissional de mais de 1 milhão de alunos e em mais de 80 países. Eu estou falando do Endel Favarin. Bem-vindo. Pô, que maravilha, Eliseu, muito obrigado pela introdução, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um privilégio, eu fico muito feliz e honrado de poder falar de empreendedorismo, liderança, enfim, contar um pouquinho do que eu faço ali na Conquer. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, um prazerzaço e uma honra estar aqui com vocês. A gratidão é nossa, muito obrigado, Endel. Já vamos começar, e eu fiz essa pergunta para algumas pessoas, e eu quero fazer para você, e é legal, tinha que ser surpresa, é claro que eu não mandei essa pergunta para você antes, então vamos lá. A pergunta é a seguinte, se a sua vida fosse um filme de cinema, imagine, a sua vida é um filme, ou se tornasse, vamos facilitar aqui, se tornasse um filme, estaria aí em todos os cinemas do Brasil e do mundo, qual cena não poderia faltar? Algo que você recorda e não poderia faltar. Essa é só pra gente brincar um pouco. No final, esse programa tem duas partes, o Mobcast de hoje são duas partes. Essa primeira parte nós vamos conversar, tem algumas perguntas que surgiram inclusive no nosso encontro de líderes que você participou, e depois eu volto com essa mesma dinâmica de pergunta, ping-pong. Mas essa é só para aquecer e a galera já imaginar o que tem no final. Tem ping-pong, mas eu começo com essa pergunta. Vamos lá, é com você. Pergunta muito difícil, não esperava por essa. Para começar esquentando bem os motores, mas ó, eu já vou adiantar, já estou pensando automaticamente no meu filme preferido. Meu filme preferido, Eliseu, é O Senhor dos Anéis. Foi uma trilogia que me marcou muito. Eu acho que fazendo um paralelo com a vida e esse filme, eu diria que são as batalhas, os desafios, as adversidades, né? É um filme muito conhecido pelas cenas de guerra, batalhas, né, superação, adversidades, a jornada, né, da vida, né, e a jornada ali do herói com as suas fraquezas, fortalezas, dores, desafios. A realidade, também, né? Não poderia faltar a realidade, então, o que é a vida, que é a nossa vida. É isso, e o grande barato da vida é a jornada, né, Eliseu? Não é a conquista em si, um chegar lá, né? Eu acho que é a jornada que a gente aprende, são os desertos que a gente passa, que a gente mais cresce profissionalmente, pessoalmente, espiritualmente falando. Então, eu acho que O Senhor dos Anéis, eu diria que legal. O filme muito como um todo, tá? Não vou nem pegar uma cena, mas o filme como um todo me marcou muito. E acho que essa que eu trago aqui para responder essa pergunta. Muito bom, legal. Endel, você falou uma palavra, apareceu na sua fala a palavra oportunidades. Amei porque ficou muito fácil de linkar com a nossa primeira pergunta aqui agora, de fato, daquilo que a gente quer ressuscitar, reaquecer, sei lá se eu posso usar essa expressão, o que nós já conversamos em algum momento. Estou falando do nosso encontro de líderes que você participou em julho do ano passado, 2020. E aí eu vi que você postou uma coisa bem legal. Toda crise traz oportunidades, toda crise gera mudanças, toda crise nos ensina alguma coisa. O que você tem aprendido nessa escola de 1 ano de pandemia, que a gente não imaginava que fosse fazer aniversário, mas também o que você aprendeu também, não só nesse tempo de pandemia, ao mesmo tempo você vive uma outra novidade, algo atípico, que você se tornou pai também nessa pandemia. Fique à vontade de compartilhar com a gente um pouco do que você tem aprendido, como você tem vivido esse novo tempo. Perfeito. Bom, tem bastante respostas, né, para essa pergunta. Não é uma pergunta
simples. Bom, vou começar de trás para frente, né? A vida de pai tem sido incrível, né? Meu filho nasceu há quase 9 meses atrás, tem sido uma jornada incrível. E tem sido muito especial também o fato de poder estar um pouco mais perto dele, né? Muitas vezes estou trabalhando em casa, poder acompanhar esse crescimento e um amor que só cresce tem sido muito especial. Eu gosto de falar que, como pai, a gente passa a entender também um pouquinho melhor o amor de Deus, né? O amor de pai do nosso Deus. Então tem sido muito especial essa jornada, né, com o Henrico, que é meu filho. Tem sido uma alegria, enfim, imensa, né? Uma alegria imensa no meio de tantas incertezas, né, e desafios que foi o ano de pandemia, né? Foi um refrigério como família. E como pandemia, Eliseu, bom, a gente aprende muita coisa, muita coisa. Bom, primeiro de tudo, não tem como não pensar em desertos, né, que todo mundo com certeza passou, né, seja profissionalmente falando, seja pessoalmente falando, em meio à pandemia. E eu sempre olho para o deserto como uma oportunidade muito grande da gente crescer em dependência de Deus, crescer profissionalmente, crescer espiritualmente falando. Então, a gente pode olhar como um copo meio vazio, mas a gente pode olhar como um copo meio cheio também, o deserto. E eu, assim que eu encaro, né, acho que 2020, 2021 foi um ano de muito crescimento também, profissionalmente falando, pessoalmente falando, espiritualmente falando, mas a gente aprendeu muito, Eliseu. Como escola, né, como negócio, a gente cresceu muito. É claro que a gente assustou no início da pandemia, a gente era 100% presencial, mas a gente conseguiu rapidamente virar a chave e de 20, 25 mil alunos que a gente tinha com a pandemia e a digitalização da Conquer, a gente atingiu mais de 1 milhão de alunos em mais de 80 países. Até então a gente estava limitado a 8 cidades. Então foi um momento de, enfim, muito aprendizado. Eu sempre gosto de falar que aquela frase do presidente da Gol, que ficou famosa no início da pandemia, né, que não existe especialista em coisa inédita. Realmente não tinha como prever ou se preparar para um momento como esse. Mas tem várias coisas que a gente consegue fazer e em meio a problemas sempre tem oportunidades, né? O Brasil só é um país muito rico em empreendedorismo, um campo muito fértil para o empreendedor, porque é um campo muito vasto de problemas. E onde tem problemas tem muitas oportunidades. Então a gente aprendeu muito, trago alguns aprendizados que eu tive nesse ano para responder outras perguntas, outras dúvidas, né, que o povo trouxe aqui para a gente compartilhar. Vou segurar, senão eu vou adiantar, quero dar spoiler, mas não posso. Mas eu já adianto, Eliseu, que foi muito rico, de muitos aprendizados profissionalmente. E claro, veio a reforçar aquilo que a gente sabe, mas a pandemia veio sempre a reforçar a importância da família, né, do abraço, de estar perto das pessoas, que isso não tem preço, né? No ano que a gente ficou tão isolado socialmente falando, acho que muitas pessoas perceberam, né, a importância e como é gostoso e como é importante a gente estar perto dos nossos, né? Seja dos nossos pais, seja dos nossos irmãos, familiares. Eu acho que esse foi algo que veio a ser reforçado num ano tão difícil, né? Fato. Eu acho que o que você compartilha de aprendizado, de experiências e reprogramação de vida ou ressignificação de algumas, não sei se eu posso dizer de valores, você consegue transformar um pouco do que você aprendeu agora passando para outros jovens? Aí eu vou formular melhor essa pergunta assim, já que estamos vivendo esse tempo de transição, esse mundo em transição e a geração atual nunca enfrentou nenhuma adversidade parecida, né? E o que você, como jovem empreendedor reconhecido, já falei, né, antes da sua apresentação, o que você tem a nos ensinar, vou me colocar aqui também, porque eu quero aprender e conversar contigo, é inspirador, a nos ensinar nesse momento? Perfeito, Eliseu. Excelente pergunta. Eu gosto muito de uma frase, uma regra, né, que é atribuída ao exército canadense, que é entre o mapa e o terreno, fique com o terreno. E o que quer dizer isso? E como é que a gente carrega isso para nossas vidas e para os nossos negócios? A gente vive momentos de incerteza, aliás, a gente já vivia o mundo VUCA, que se falava, né? Volátil, incerto, complexo e ágil. Isso graças a toda a revolução e a transformação digital que a gente estava vivendo e foi potencializado pela pandemia. E muito da teoria, o que a gente aprendeu, o que a gente sabe, veio da Revolução Industrial. A gente foi educado com base na Revolução Industrial, que na época 80% da mão de obra era manual, era muito repetitivo, era muito previsível. E a gente vive hoje a era da imprevisibilidade. Então o mapa ele tem que acabar sendo deixado de lado e a gente tem que focar no terreno. E o que é focar no terreno? É focar na execução, é focar no seu cliente, é focar no trabalho, é
construir produtos com o cliente, não para o cliente. O para o cliente é você construir na garagem, isolado. O com o cliente é estar lado a lado dele, lado a lado dos seus liderados, é lado a lado do seu time. É ir pra rua, né, literalmente, e não ter medo de experimentar. Porque o mapa, ele está muito desconectado com a realidade. Uma realidade cada vez mais volátil, que muda o tempo todo. Consequente, a teoria, o mapa, ele acaba ficando para trás. E a única forma de a gente aprender e se manter competitivo como profissional, como líder, é executando, é indo para o terreno e é experimentando. Se a gente não estiver disposto a experimentar, a gente não vai inovar. E para a gente estar disposto a experimentar, a gente tem que estar disposto a errar. Mas claro, é o erro controlado, né? Você testa o produto A, testa o produto B, testa o serviço C. Essa experimentação inteligente, que é aquela experimentação do novo, de tentar algo novo, não o erro do desleixo, da desatenção. Você aprendeu e continuar errando não faz sentido nenhum. O que eu quero estimular aqui, por trás de toda empresa inovadora, todo líder inovador, é aquela empresa que está continuamente evoluindo, experimentando. E em tempos de pandemia foi essencial a gente estar aberto à experimentação. Foi essencial ter uma cultura aberta ao erro e que encara o erro como aprendizado. Só assim as empresas e a gente como Conto conseguiu evoluir e crescer tão rápido em tão pouco tempo. Eu gosto muito de uma frase que eu até pesquisei aqui do poeta romano Ovídio, que ele diz que sempre jogue a isca, onde você menos espera haverá peixe. Basicamente é isso, a gente não precisa congelar e esperar dar o tiro mais certeiro do mundo, e aí sim colocar um produto, um serviço, ou enfim, testar algo que está na tua cabeça e que deu certo. Não, a gente tem que estar aberto aos pequenos testes, à experimentação. Quando a gente menos imagina, a gente está acertando. Esse é o mundo dos negócios atual, ele é dinâmico, ele é volátil. Eu acho que a grande dica e o grande pulo do gato para ter enfrentado essa pandemia, que eu vejo as empresas que mais cresceram no meio da pandemia, foram as empresas que mais conseguiram inovar, estavam dispostas e abertas ao novo. E aqui para finalizar, eu tenho uma pesquisa muito interessante da Korn and Ferry Institute, que é uma consultoria de gestão global que fala que profissionais que têm a capacidade de aprendizagem, que estão abertos ao novo, eles são promovidos 2 vezes mais rápidos que os seus pares. E companhias que contam com esse perfil de executivo, que estão abertos ao novo, que estão sempre aprendendo, são 25% mais lucrativas. Por que isso? Porque o profissional que está experimentando, está aberto ao novo, ele não cria um silo ou levanta uma muralha de arrogância, eu já sei tudo, ou a síndrome do sabe tudo, que é perigosíssima para qualquer líder, que estraga qualquer líder, que distancia o líder do liderado, que distancia o líder da inovação, da evolução. Então o aprendizado constante é essencial. E claro, o que está por trás do aprendizado é a humildade, né? Já diz a Bíblia que com os humildes está a sabedoria. É um valor que meu pai sempre pregou desde pequenininho, é algo que eu prezo muito. Eu já falei, eu acredito até no evento da Mob, que o primeiro livro que eu li, que é do Jim Collins, é o primeiro livro profissional que eu li, que é o Empresas Feitas para Vencer, um baita best-seller, super recomendo para todo líder. Ele pesquisou que as empresas que mais cresciam ao longo de 15 anos nos Estados Unidos tinham em comum, e descobriu-se que o ponto comum por trás dos líderes dessas empresas que mais cresciam era a característica da humildade, porque o líder humilde, ele está aberto a ouvir, o líder humilde, ele está aberto ao novo, ele está aberto à experimentação, ele coloca seus liderados dentro do mesmo barco, ele pede feedbacks, ele pede ajuda, ele sabe que ele não precisa se isolar e tomar decisão sozinho, ele sabe que a decisão coletiva é muito mais inteligente. Então, enfim, eu acho que a humildade é essencial para a gente continuar aprendendo e se manter um profissional e uma empresa em constante experimentação, em constante progresso. É substituir a palavra perfeição por progresso. Eu acho que essa é uma grande chave para a gente se manter competitivo no mercado tão dinâmico. Nada estático, em movimento, né? Sempre inovando. Exato. Você falou algumas palavras aqui, fiquei pensando, e inclusive em uma pergunta do Samuel, e aqui, já que a gente está falando de follow-up, de acompanhamento, de dar continuidade, o que foi aquecido em algum momento, ou seja, repito, no encontro de líderes online da Mob, aí eu me lembro de algo que o Samuel falou, a pergunta dele faz sentido com o que você acaba de falar. Por exemplo, você fala de aberto aos pequenos testes, você fala de inovação, em outras palavras, sair do comum. Tempos atípicos exigem atitudes atípicas, eu acho que seria isso. Aí vem talvez de encontro aquilo que o Samuel gostaria de saber. E como você poderia incentivar esse jovem que deseja fazer isso, mas está travado? Quais são esses sei lá, se existe a palavra, esses travamentos, esses medos
né, que paralisam, e como é que você consegue incentivar um jovem, olha, você pode sair, você quer, ele quer, mas ele está travado. E é possível incentivar, trabalhar isso, esse medo, essa insegurança, porque um momento agora, você falou aí do presidente da Gol, acho que é o Paulo Kaknaf, se não me engano, eu acho que é isso mesmo, o momento não é diferente, a não ser de incerteza e medo, mas ainda assim, precisa-se sair do comum. Perfeito. Há incentivo para isso? Tem como? Tem caminhos? Claro que é uma jornada muito pessoal, tá, Eliseu? Cada um tem seus medos. Eu gosto de dizer assim, que o medo de fracassar, de certa forma, é saudável. Ele pode ser até um combustível, na verdade. A grande questão aqui é como que a gente reage diante desse medo. Ele nos paralisa, ele nos trava, ou a gente acaba enfrentando esse medo de cabeça erguida, bate de frente? Enfim, essa reação em relação ao medo acho que faz toda a diferença. Enfim, até se a gente olha os homens da fé na Bíblia, né, Eliseu? Quantos medos, desertos e desafios eles tiveram que enfrentar. Mas a questão foi muito mais a reação deles e a fé deles em relação a esse medo que fez toda a diferença. Porque é muito fácil, muito confortável a gente cruzar os braços e ficar parado. É muito simples. O que vai nos diferenciar mesmo é levantar e ir para cima, é experimentar, é estar aberto a errar. E se errar, tudo bem, a gente vai errar, todo mundo erra, né, nessa jornada da experimentação, do crescimento profissional, né, e só assim, só quem erra tá inovando, tá crescendo, e é desconfortável, eu digo que todo crescimento é desconfortável. Se tá confortável é porque você tá fazendo sempre as mesmas coisas, você tá só batendo ali na mesma tecla, batendo no mesmo parafuso, e obviamente o que você planta certamente você colherá. Se você está plantando sempre a mesma coisa, você vai colher sempre as mesmas coisas e você não vai sair do lugar. Então a gente tem que estar aberto ao desconforto, sim. Tem até um versículo, né, de Eclesiastes, que quem fica esperando que o vento mude, que o tempo fique bom, nunca plantará, nem colherá nada. Então tem que estar aberto a plantar apesar da adversidade. A gente tem que estar aberto ao novo apesar das dificuldades. E tem uma frase que não tem como eu não lembrar, que eu acho interessante. Um empresário americano que é o Gary Vee, ele é super famoso, acho que tem 10 milhões de seguidores nas redes sociais, um dos empresários, empreendedores mais famosos do mundo, que sempre perguntam para ele exatamente isso que você me perguntou, Eliseu. Me dá uma palavra de motivação, como é que eu me motivo aí a fazer acontecer? E ele simplesmente vira para as pessoas e fala, you're gonna die, né? Você vai morrer. Se isso não te incentivar que essa vida é passageira e que o tempo é agora, né, de você se levantar, fazer acontecer, buscar seus objetivos e sonhos, não sei o que te dizer. Então eu digo, Eliseu, e finalizando, é uma jornada muito pessoal de cada um, mas eu incentivo sim a gente pensar a médio e longo prazo, a gente sentir desconforto. Se a gente está sentindo desconforto todo dia é porque a gente está tentando algo novo, né? A gente está tentando melhorar, né? E tem uma frase que eu gosto muito do Elon Musk, também, que é um grande empresário americano, fundador da Tesla. Ele diz que a provocação dele é esteja sempre pensando em como você pode fazer melhor. E quando você pensa em querer ser melhor, naturalmente é uma jornada de desconforto, de dificuldade, de adversidade, né? Porque o novo, ele dá medo. O novo sempre vai dar medo. Então é muito como a gente reage ao novo. E isso que faz a gente crescer. E pode ter certeza, Eliseu, que os maiores orgulhos, né, das conquistas que a gente tem na vida, elas vieram recheadas de dificuldades, adversidades e medos. Porque quando é fácil, a gente não dá nem importância, né? Mas quando é difícil que a gente se orgulha. E se a gente parar e pensar, pare e pense agora, né? O que você tem orgulho do que você já fez na vida, que você conquistou na sua vida? Seja profissional, pessoal. Com certeza ela vem num envolto de dificuldades, de adversidades, momentos que você pensou em desistir, de medos. Então, acho que esse é um exercício natural. O medo, ele é natural. O medo de fracassar é saudável, é natural e saudável. A questão é como que a gente reage diante desse medo e dessa insegurança. Acho que esse é o grande ponto. Você falando disso, desse processo todo, aí me vem em mente o desenho mais rápido que veio aqui, principalmente nas artes, na música. Aí de repente o músico estoura e algumas pessoas pensam que chega dali, né? Aquele cara nasceu ontem, estoura. Acho que há uma jornada, há um caminho que já foi percorrido. Eu vou tentando conectar aqui, você vai falando e eu pensando, viajando. Cara, isso é maravilhoso, de verdade, maravilhoso. Olha só, você falou progresso, inovação, e você falou também bem no começo sobre, ao invés do para, usar o com, ao invés do para, o com. Então,
a inovação, o progresso, o sair do comum não é algo que se faz sozinho, é algo que se faz com, não é algo para, é algo com, né? Colaboração, e aí, perfeito? E aí, Saulo, ressuscitando aqui uma pergunta do Saulo, uma participação do Saulo, ele quer saber o seguinte: como envolver, então, toda uma equipe? Como você consegue engajar tanta gente em um projeto? Qual é a mágica? Legal. Essa é a pergunta. Legal, bem legal. Essa pergunta é excelente. A gente começou a pandemia, na época da pandemia a gente tinha quase 100 colaboradores, Eliseu. Hoje a gente é mais de 200 colaboradores, são mais de 400 professores no nosso time. E sou eu e mais 2 fundadores, né, da Conquer. E é muito legal essa pergunta, que sempre perguntam, poxa, como é que vocês têm uma cultura tão forte? A cultura da Conquer é muito forte e eu não tenho dúvida que a cultura é o jeito de trabalhar, né? São os valores que, muito mais do que estão pregados na parede, são os valores que a gente de fato vive. Vive e dá o exemplo, né? Tem aquela frase, célebre frase, que o conselho é bom, mas o exemplo arrasta, né? E como líder a gente tem que ser o exemplo nas nossas atitudes, no nosso exemplo diário, nosso jeito de caminhar, né? E eu acho que um grande diferencial da nossa cultura e que faz toda a diferença para um líder engajar seu time é o líder ser humano. E o que eu quero dizer com um líder ser humano, Eliseu? Ele é o líder ser transparente, é o líder ser verdadeiro, é o líder humilde, que escuta os seus liderados, que pede feedbacks. Teve uma pesquisa recente agora da Harvard Business Review que pesquisou e mostrou que os melhores líderes, coincidentemente, eram os líderes que mais pediam feedbacks. Parece simples pedir feedback, mas é difícil, é desconfortável, né? Você estar disposto a ouvir uma crítica, mas é construtiva, né? Mas uma crítica, algo que você deve melhorar, que você não faz e poderia melhorar. Então, ouvir o seu liderado, escutar as pessoas que estão à sua volta, reconhecer as suas falhas, né? E claro, os aprendizados que vêm com as falhas, né? A gente sempre tem que olhar os aprendizados que vêm com as falhas para a gente não repetir quando as nossas falhas. Se mostrar um líder vulnerável, né? Que é humano, que tem a sua vida, que tem os seus anseios, os seus desafios. E colocar todo mundo no mesmo barco. Eu sempre falo, o líder tem que colocar seus liderados dentro do mesmo barco, na mesma visão, na mesma direção, para que todo mundo reme na mesma sintonia e no mesmo caminho. E o que é colocar dentro do mesmo barco? É isso, é essa humildade de se comunicar, de ser transparente com seus liderados, de dizer, não simplesmente pedir, é dizer o porquê que eu estou pedindo aquilo que eu estou pedindo, né? Qual é o impacto daquela tarefa no todo? Quão importante e especial é o trabalho daquela pessoa? Qual é o impacto daquela tarefa em toda a companhia, em toda a organização, em toda a instituição? Sabe? É dar esse senso, esse empoderamento, essa confiança para o seu liderado. Isso faz toda a diferença no engajamento, toda a diferença. Eu vejo muitas empresas com liderados desengajados por culpa do líder. Aliás, tem uma pesquisa de Harvard também que diz que 70% do nível de engajamento dos seus liderados é atribuída à sua qualidade de chefe, líder. É sua responsabilidade. E liderados engajados são 2 vezes mais produtivos, faltam 10 vezes menos no trabalho, eles falam abertamente das suas dificuldades, medos, receios e entregam no final do dia 46% mais resultados. Como é que o líder faz isso? Sendo aquele líder humilde, aquele líder humano que eu comentei. E tem uma frase que eu acho muito impactante, de um dos maiores pensadores e líderes da atualidade, que é o Simon Sinek, que acho que todo mundo aqui deve conhecer ou seguir nas redes sociais. Ele diz que 100% dos colaboradores são pessoas, 100% dos clientes são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. A base de tudo são pessoas, né? A gente não constrói uma empresa, a gente não constrói uma organização, a gente constrói um time, né? Esse time que vai construir o futuro da organização, da empresa, da companhia, da startup, enfim, o que for. Então, pessoas é a base de tudo. E para a gente manter elas engajadas, a gente tem que estar lado a lado delas sendo humano, um líder humano e não aquele líder herói. O líder herói, ele se distancia das pessoas. O líder herói é aquele centralizador, autoritário, que não dá autonomia, que não compartilha a visão, que ele resolve tudo. Tudo passa por ele e ele resolve tudo. Então a gente tem que... Já foi, né, esse modelo de líder, já foi, né? Já foi. Hoje, o que a gente tem que buscar hoje é ser aquele líder integrador, que entrega as responsabilidades, que constrói junto com o seu time.
Eu sei que talvez não está aqui na nossa programação, mas surge, e acho que não faz sentido também, surge algo tão legal e a gente também engessar tanto e não valorizar algo tão presente em algumas organizações, seja ela eclesiástica ou enfim, um corporativismo, enfim. Mas eu fico pensando, o que gera ainda esse tipo de líder herói que você falou? Fala um pouquinho mais sobre esse, acho que é válido falar pra gente aqui, conversar sobre esse perfil de líder herói. Parece que ainda a gente enxerga bastante esse tipo de líder. Sim, total, Eliseu. Até então, e ainda, muitas vezes, acredito que a vulnerabilidade de um líder é uma fraqueza. Eu digo que a vulnerabilidade, na verdade, é uma fortaleza. Eu já vi grandes líderes falando sobre isso. A vulnerabilidade é o que te torna humano e é o que te conecta, né? Você só vai ser um bom líder se você construir um time cuja base é a confiança, que você se conecta com o time, que as pessoas te reconhecem e não te colocam num pedestal e você se distancia. E muitas vezes o líder, ele quer passar aquela imagem do perfeito, o inabalável, aquele que não erra, o líder herói. Isso só distancia. As pessoas se assustam muitas vezes, não se abrem para esse líder. Consequentemente, não se engajam, não compartilham suas falhas, seus medos, seus receios, suas ideias, não inovam. Então é essencial o líder ele tirar essa capa dura, né, se aproximar do seu time, ser um líder humano, né, que tem suas falhas, que tem suas inseguranças. Isso aproxima, isso conecta muito com seus liderados. Eu vi pesquisas, Eliseu, mostrando o quanto, graças ao home office, CEOs, C-levels, que até então eram duros, né, engessados, distantes dos seus times, o quanto a pandemia veio a conectar eles com seus times, simplesmente porque eles abriam a tela e as pessoas viam que o líder, ele também morava numa casa, um líder também usava camiseta, um líder que também tinha um filho, é um líder que também tinha que comer, é um líder que também, enquanto falava, o nenê, o filho berrava, apagava a luz, e viram que os líderes eram humanos. É gente, né? É gente, consequentemente conectou muito mais com os times, então é isso, como líder a gente tem que se conectar, né? E eu gosto de falar que uma coisa é você ter o ego forte, outra coisa é você ter o ego grande. O ego forte faz bem, é aquela confiança que num dado patamar, Eliseu, que te faz ter tranquilidade de ser o líder e não precisar necessariamente ter a última resposta ou de ter a melhor resposta. É aquela confiança que te faz ouvir todo mundo e por mim eu vou no caminho A, mas eu quero ouvir vocês, eu quero tomar decisão compartilhada, eu quero ouvir a opinião de vocês, eu tô pensando pelo caminho A, por qual caminho vocês iriam, o que vocês acham que é o melhor? Esse é o ego forte, isso é bom, a confiança é tão legal que você se torna humilde para escutar as outras pessoas, você se torna humilde para receber feedbacks, você se torna humilde e tem um ego forte a ponto de reconhecer suas falhas e tudo bem. Agora tem gente que tem um ego grande, o ego grande é tão grande, tão inflado, que ele não escuta a opinião de ninguém. Ele é tão inflado que ele não mostra suas falhas, ele é perfeito, ele é o líder herói. Então a gente tem que diferenciar, e tudo bem a gente reconhecer as nossas falhas, a gente ser humano, a gente não se torna fraco por causa disso, não. A gente pode ter um ego forte, e tão forte, é tanta confiança, que você se permite estar lado a lado do seu time. Você se permite ouvir o seu time, trabalhar junto com o seu time. Eu não tenho dúvida que isso faz toda a diferença no engajamento, na motivação, e trazer o propósito para o seu time. Isso faz toda a diferença no sucesso de qualquer projeto, independentemente da organização, instituição, seja eclesiástica ou não. Sim, eu falaria isso agora. Isso cabe bem em qualquer ambiente organizacional, igual você falou. Estamos falando aqui com líderes de jovens MOB e outros líderes de outras organizações, mas que também estão no mercado de trabalho, estão liderando em outras repartições, outras esferas de lideranças, enfim. Acho que essa vinha sendo a minha percepção enquanto você falava. Eu quero fechar essa primeira parte, tá muito legal, mas eu preciso fechar essa primeira parte e eu faço uma última pergunta, coisa rápida, e a gente já vai para a última parte do nosso Mobcast, para a parte do ping-pong, é uma parte também mais rápida também, mas eu quero só fazer mais uma pergunta antes, dentro dessa primeira parte. Quais apontamentos você apresenta neste momento sobre carreiras profissionais? Quando eu falo nesse momento de pandemia, momento de Covid, esse momento que estamos vivendo. Legal. Aqui, para responder essa pergunta, eu trago algo que o pastor Bigardi, ele sempre fala, e eu acredito muito nisso, seja em tempos de pandemia ou em tempos de bonança, né?
que existem 2 fatores, né, que são determinantes que nos levam a gente ser promovido naquilo que fazemos, independentemente daquilo que fazemos. O primeiro ponto que ele fala, o pastor Bigardi, é que é o empenho, né, com que realizamos uma tarefa que nos foi dada, né, a dedicação, né, é a vontade, é a garra. E o segundo ponto é a qualidade daquilo que fazemos. Então, o empenho e qualidade daquilo que fazemos faz toda a diferença. Acho que são belas características profissionais. Eu lembro, Eliseu, quando a gente começou na Conquer, ele foi contratar o primeiro funcionário, o segundo funcionário, a gente estava aprendendo ainda, hoje são 200, mais 400 professores. A gente dizia que a gente não sabia contratar, né? A gente não tinha um time de gente de gestão, de RH, como hoje a gente tem, que faz todo o processo, né, e a triagem e seleção dos nossos futuros colaboradores. E a gente brincava que a gente tinha um GPS para localizar o melhor colaborador nosso. E o que significava o nosso GPS? Não tem nada a ver com Global Position System, né, que é o sistema de localização global, né, que a gente escuta por aí, o GPS do carro, o GPS do celular. Nosso GPS, Eliseu, era a garra, né, a perseverança e o suor. Né? Então, em outras palavras, é o empenho e a qualidade que o pastor Bigardi falava. Então, isso a gente sempre valorizou muito. A vontade, né, a dedicação, claro, sempre com qualidade, é a base de tudo, é a base para a gente ser bem sucedido naquilo que a gente faz. Show! Bora pro ping-pong, é a última parte. Você pode responder em uma palavra, uma frase. Se você quiser comentar sua resposta, fique à vontade. Se não, a gente avança, não tem problema. Isso eu me inspiro no livro do Carl Rogers, Ser Pessoa. Não sei se é Carl Rogers, Ser Pessoa, independente agora da corrente psicológica ou filosófica, enfim. Mas onde ele é convidado para dar uma palestra e aí pede para ele falar sobre ele. Como você se tornou a pessoa que você é. Essa era a palestra do Carl Rogers. E aí, quando a gente tem uma admiração por uma pessoa, é inspirada por essa pessoa, logo temos também a vontade de conhecer mais sobre essas pessoas. Então, nosso objetivo agora é conhecer um pouco mais do Wendel, essa pessoa que inspira, que acrescenta. Enfim, bora para as perguntas. Ping-pong. Dia ou noite? Noite. Eu gosto da noite, já explicando um pouquinho, pelo foco, pelo momento de concentração. Eu acho que projetos que exigem mais de mim, como num trabalho um pouco mais isolado, eu acho que à noite eu consigo produzir mais e de dia eu acabo ficando muito à disposição do time. Né? Sim. Praia ou piscina? Praia, né? A beleza da praia é incomparável, né? Uma obra divina. Filme ou livro? Olha, Eliseu, é um paradoxo. Eu leio mais do que assisto filmes, mas eu prefiro um filme. Porque no filme é quando eu realmente descanso, eu consigo não pensar em nada. Livro, eu leio e minha cabeça começa a borbulhar e fico pensando e fazendo 1 milhão de conexões. O filme não. Filme eu consigo me concentrar e muitas vezes quando eu não consigo dormir, eu ligo um filme e eu consigo dormir. Porque eu consigo me concentrar no filme e consequentemente eu consigo dormir. Cara, você durante o bate-papo, você citou muitos autores, muitos livros e alguns livros. Indica um filme pra gente também? Olha, eu vou indicar o último filme que eu assisti, que foi foi final de semana passado, que foi o Green Book. Green Book, tá no Netflix. É uma história de um motorista branco, de um pianista negro, que aconteceu, baseado em história real nos Estados Unidos. Enfim, um filmaço, eu gostei demais da história que conta. Então, esse foi o último filme que eu assisti. Eu sou péssimo para filme. Eu sou péssimo também. Você deu sorte que você me perguntou e recentemente assisti filme, porque eu raramente assisto filmes, viu, Eliseu? Eu tenho assistido alguns, assim, mais filmes antigos. Eu fiz umas 2 disciplinas sobre cinematografia brasileira, alguma coisa, eu assisti filmes antigos. E aí eu falei, eu quero assistir alguma coisa nova. Aí o professor, não, assiste isso, assiste aquilo. Aí, pasme-se, mas pela primeira vez eu assisti essa semana, o feriado agora, Matrix. Você vê que o negócio é sério. Tanto muito ruim de filme. Próxima. Primeira lembrança que você tem da vida. Poxa, uau. Difícil, hein? Você tem aí? Essa pergunta é difícil, mas eu lembro quando eu morava, eu moro em Curitiba, né, mas na época eu morava em Curitiba também, mas a gente estava para se mudar, minha família, para uma outra cidade, para outro país, e minha primeira lembrança era a gente fazendo essa mudança. Minha primeira lembrança de vida, eu tinha 2 para 3 anos, e eu lembro a gente mudando
de casa, enfim, a gente preparando a mudança, eu imaginava, eu lembro muito forte disso, eu imaginava que o povo ia buscar a casa e carregar a casa para esse novo lugar também, mas aí eu descobri que, infelizmente, eram só os móveis, roupas, e a casa não ia junto. Eu lembro que eu fiquei triste ao descobrir isso. E aí depois da infância vinha a adolescência, então uma aventura de adolescência. Eu diria que meu sonho de ser jogador de futebol, né? Eu batalhei muito, trabalhei incansavelmente para esse objetivo. Minha adolescência sempre foi muito disciplinada por causa do futebol, em busca desse objetivo, sonho. Então foi uma grande aventura de muitos aprendizados. No final não acabou dando certo, né? Tô aqui empreendendo, mas foi muito especial. Aprendi muito e carrego muito dos valores da disciplina, do trabalho em equipe, do futebol para o profissional, né? Para o mundo dos negócios. Né? Até me lembrei da minha adolescência, eu também tive tudo para ser um jogador profissional, chuteira, bola, tudo, só não tinha o talento. Nossa, mas bora. Um brasileiro, você citou tanta gente boa, e tem um brasileiro que te dá orgulho? Olha... Que brasileiro te dá mais orgulho? Olha, eu não vou no clichê, né, que eu diria que é meu pai eu tenho orgulho demais, para mim ele é uma grande referência e exemplo, mas eu vou para uma segunda pessoa, que é o Flávio Augusto. Ele é um grande empreendedor, fundador da WhatsApp, ele é um empreendedor da área de educação, ele é dono do Orlando City, né, um dos empreendedores mais influentes, né, com uma origem super simples, cresceu muito, já tive a oportunidade de conhecer ele, de conversar com ele. Ele, para mim, com certeza, uma grande inspiração de trabalho, de excelência, de entrega, de liderança, e super recomendo, quem não acompanha ele, acompanhar ele nas redes sociais, né? @geração de valor. Legal. Bom, você falou que futebol não deu certo, mas sobre profissão, que profissão ou ocupação você escolheria se não fosse o que você faz hoje? Olha, uma difícil pergunta, né? Inclusive se fala que a gente vai ter, né, essa geração, 4 a 6 profissões ao longo da vida, né? Que nossa carreira tá muito mais do que um mapa, tá um Waze, né? Recalculando o tempo todo. Então é difícil pergunta. Eu sou muito realizado, muito feliz como empreendedor. Eu já fui advogado por formação, né? Saí completamente daquele caminho, daquela trilha. Não pretendo nunca mais voltar para essa profissão. Não é algo que me preencheu, né? Mas eu diria, dando uma resposta assim bem maluca, talvez, para quem está acompanhando, o técnico de futebol. Eu vejo o técnico de futebol que mais se dão bem, ou que mais tem conquistas, com o DNA comum de qualquer líder, de qualquer empresa, de qualquer esporte, né? Que é uma boa capacidade de liderança. Claro que é importante a parte técnica, não tenho dúvida que é importante a parte técnica, mas mais do que a parte técnica, a capacidade de liderar. Então, talvez eu teria uma curiosidade, né, de entrar nesse mundo, não mais como um jogador, mas talvez como um técnico, né, trazendo toda a experiência de liderança, de construir times para dentro de campo. Acho que seria interessante, seria um aprendizado enorme. Me lembrei agora que eu não recomendei, mas uma série que eu gostei muito nas minhas últimas férias é uma série do Netflix que mostra a história de treinadores dos mais variados esportes. E é uma série incrível de liderança, Eliseu, incrível. Todo episódio eu parava, ficava anotando. Tem um episódio que é do Mourinho, tem um episódio de um técnico de basquete americano, outro técnico que é da Serena Williams, né, da tenista. Sim. O nome da série, sabe o povo lembra? Eu não me lembro exatamente, mas eu sei do que você está falando. Até pensei que você fosse falar do The Last Dance, não sei, do Michael Jordan, mas eu acho que não. É também legal. Muito boa também, mas agora acabei pesquisando aqui no Google, é The Playbook, Estratégias para Vencer. The Legal. Playbook. É incrível e super recomendo para todo líder, tá? Tá no Netflix, enfim, super inspirador. Esse Mobcast continua depois que a gente desliga tudo aqui, porque tem muita coisa pra galera pesquisar. Muito bom, muito enriquecedor. Online ou presencial? Sem sombra de dúvidas, presencial. Eu sempre falei, né? Desde o início da pandemia, o povo, o novo normal. Eu falei, que novo normal? A gente vai sentir saudade do velho normal. A gente quer o velho normal, não quer o novo normal. Mas você acredita que esse velho normal volte? O que você pensa sobre isso? O que diz a sua intuição? Eu acredito que volta. A gente vai valorizar ainda mais. Claro que a gente vai ficar muita coisa, né, do que a gente aprendeu. As coisas boas vão ficar, seja um trabalho remoto,
não 100% remoto, tá? Eu acredito num híbrido, porque uma reunião presencial, estar com as pessoas é essencial e incomparável. Mas muitos aprendizados do digital vão ficar e somam, é um aliado ao humano. Mas nossa essência humana é insubstituível, a gente precisa do calor, do abraço, de estar junto. Então, muitas coisas do velho normal, do antigo normal, a gente vai valorizar ainda mais. Né? A experiência de poder ir num restaurante, estar com a família num lugar, poder fazer uma viagem. Eu acho que isso ainda vai ser ainda mais valorizado no pós-pandemia. Tenho mais 2 perguntas e a gente finaliza. Essa aqui vai me ajudar muito. Uma pergunta que você gostaria de responder. Caramba, Eliseu, que pergunta difícil. Uma pergunta que eu gostaria de responder. Bom, como é que eu vou estar daqui 20, 30 anos? Eu queria conseguir responder essa pergunta que eu, obviamente, eu não consigo responder, né? O que você espera? Onde você espera que esteja daqui esse tempo? Olha, por essa eu também não esperava. Mas, Eliseu, eu diria que um ciclo completo como empreendedor, né, por trás de uma escola que tem como objetivo e sonho grande transformar a educação do país através do conhecimento, né, disruptar esse mercado de ensino superior, que é o mercado que a gente está entrando, que a gente sabe o quão é distante da necessidade real do aluno, né, o quão desrespeitoso na verdade, com os sonhos e carreira dos alunos, e a gente tem muita vontade, eu gosto de dizer, num paralelo, a gente quer virar um Nubank da educação, né? Assim como o Nubank disruptou o mercado financeiro, nosso sonho grande é disruptar o mercado de educação. A gente se vê muito preparado, a gente está caminhando nessa direção. Eu diria que meu objetivo ou sonho, né, a médio e longo prazo é poder olhar para trás e, poxa, a gente conseguiu criar uma nova régua de educação, a gente conseguiu realmente fazer a diferença na vida das pessoas através do conhecimento. A gente sabe que só o conhecimento liberta, só o conhecimento transforma vidas, transforma carreiras e possibilita as pessoas viverem seus sonhos. Boa. E essa pergunta fica para quem acompanha a gente no Mobcast. Onde você gostaria de estar 10 anos, 15 anos, 20 anos ou menos, enfim. Interessante. E assim como a última pergunta, o que você gostaria que fosse escrito na sua lápide? Eu nunca pensei nisso, né? Mas eu achei uma boa pergunta. E não tem como não vir esse versículo que eu combati o bom combate, né? Terminei a corrida e guardei a fé. Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente viver conforme o que Deus tem para nós, né? Viver conforme os planos dele, né? Fazer a vontade dele e fazer ele ser visto e ser reconhecido através das nossas vidas, através da nossa excelência, através do nosso trabalho. A gente foi feito à imagem e semelhança dele, e nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de excelência, e acho que isso é o mais importante da vida, né? A gente viver para ele. Maravilha. Eu acho que a gente está certo quando a gente diz que a gente acredita no poder de uma boa conversa. E foi de fato uma conversa poderosa, Power. Que legal. Bom mesmo. A minha palavra para ti agora é gratidão. Gratidão por topar esse bate-papo, por conversar com a gente, por inspirar pessoas, compartilhar experiências, sonhos, e isso com certeza mexe com a liderança. O líder precisa, acho que isso faz sentido, essa conversa, esse intercâmbio, e eu agradeço porque você soma com isso, não só a Mob acrescenta, mas quem está acompanhando a gente agora, eu fui acrescentado, eu falo para a equipe que o maravilhoso de tudo em fazer isso que a gente está fazendo é que eu sou o primeiro a ser acrescentado, e eu particularmente quero te agradecer por isso, e também em nome de todos que foram acrescentados nesse bate-papo. Muito obrigado, e com você as considerações finais. Pô, que maravilha, obrigado, Eliseu, eu fico super feliz mais uma vez e honrado pelo convite, eu que aprendo nessas conversas e de todo o coração contem com a gente, contem comigo, contem com a Conquer, tamo junto, o que vocês precisarem, as ideias que vocês tiverem, eventos, sempre estou super à disposição. Para mim é de verdade um privilégio poder compartilhar um pouquinho do que a gente vive, um pouquinho da nossa experiência. É sempre bom, né, se compartilhar, porque a gente, no final do dia a gente é o que mais aprende, né? Então, muito obrigado. E convido a todos que estão nos acompanhando a seguir as redes sociais da Conquer, @escolaconquer, e também coloco à disposição minhas redes sociais pessoais, seja LinkedIn ou Instagram, que é @endelfavarin. E tamo junto. Muito obrigado, galera. Não se esqueça dos 3 Cs da internet. Curta,
comente, compartilhe. Deus abençoe, abraço e a gente se vê no próximo Mobcast, porque nós acreditamos no poder de uma boa conversa.